Olá meus amigos, paz, tudo bem? Deus tem uma palavra para mim e para você e hoje eu quero muito falar sobre templo, igreja e templo. As pessoas têm aí feito uma grande confusão em relação a esta palavra, beleza? O que eu tinha comentado a respeito de templo e igreja. Eu quero apenas ler uma palavra que se encontra no livro de Atos, ok? Atos 17 e versículo 24. Diz assim: O Deus que fez o mundo todo e que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habitas em templo feito por mãos de homens, ok? Pois bem, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Se nós formos observar, Jesus, ele nunca foi a favor de construir templos. E nem construiu templos, e nem essa era a intenção de Jesus. Mas sim, os discípulos deram sequências naqueles que eles tinham por conhecimento a respeito de Jerusalém. Fazer templo, fazer lugares de reuniões e etc. Ok? E a gente pode observar que Jesus, tá? Estou dizendo aqui de Jesus, no momento crucial, no momento mais difícil que ele estava sofrendo, ele poderia ir lá para o templo de Jerusalém, ok? Ele poderia ir lá e ser consolado e tal, pelos religiosos da época, mas não. A Bíblia diz que Jesus foi para a casa do seu amigo Lázaro e depois de lá ele foi para o templo clamar ao Senhor no momento mais difícil da sua vida. Ele não foi para o templo, tá? E outra coisa, também a Bíblia vai nos dizer que lá em Apocalipse, a igreja de Laodiceia, todo mundo conhece, muitas pessoas conhecem essa história, uma igreja rica, uma igreja bastarda, que batia no peito, não precisa de nada, etc. A Bíblia diz que Deus batia na porta para entrar. Jesus estava fora. Às vezes, meu irmão, nós imaginamos que Deus está dentro de um templo e não está. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não está lá. Senhor Jesus não está lá por causa das suas iniquidades, por causa dos seus feitos, por causa dos seus pecados. E se nós formos observar os templos atuais, meu irmão, é um falando mal da vida do outro, é um lançando um contra o outro. Esses dias a gente, que eu até observei na rede social, um falando mal do outro, que coisa vergonhosa, que coisa feia. Meu, as pessoas às vezes vão para ser consoladas e às vezes saem de lá triste, abatida e etc. Certo? Então, precisamos olhar para dentro do Evangelho de uma forma diferenciada. Um exemplo, o que nós podemos observar? Tudo, além disso tudo, escute só, a Bíblia diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele se faz presente. A igreja de Cristo não tem nada a ver com o templo, com placa, pentecostal tal, eu sou da igreja não sei o que lá tal. Mano, vamos parar com isso. A palavra igreja significa no grego eclesia, significa chamados para fora, ou seja, significa assembleias. Não significa povos reunidos, então bater aquele peito e dizer eu sou da igreja tal, e às vezes julgando as demais denominações, religiões e etc. Não significa nada disso. Vamos parar com isso, precisamos dar um basta nisso, acabar com isso. Isso não é o que Jesus quer de nós, porque a Bíblia diz que Deus habita em nós. Paulo fala, se nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, o Espírito habita em nós. E se Ele habita em nós, irmãos, aqui há os dons, aqui o amor, aqui tem palavras de fé, palavras. Não, tudo que está relacionado em Gálatas capítulo 5, que fala sobre o amor, sobre a mansidão e etc., a humildade e muitas outras coisas, nós vamos ter, porque o Espírito de Deus habita em nós. Agora é bom a gente ir no templo? Sim, lá no templo você vai ver amigos, lá no templo você vai fazer amizade, lá você vai ver as pessoas, porque até então o Evangelho nos ensina que nós precisamos um do outro. Amém? Precisamos estar em união, precisamos ter confraternização, e é para isso que serve o templo. Agora, dizer que eu vou no templo para buscar a Deus, para clamar ao Senhor, para ser fiel a Deus, para me vencer o pecado no outro dia, estamos errados. Porque não é o lugar que vai da gente sermos fiel ao Senhor. Não é o lugar que vai fazer eu ser fiel a Deus. De maneira alguma, eu tenho que ser fiel a Deus. É dentro da minha casa, é na rua, é no meu trabalho, é aonde eu estiver. Eu tenho que ser fiel e vencer o pecado de cada dia. E quem é que vai me ajudar a vencer tudo isso? É a palavra de Deus que está em mim, como diz o Evangelho, tá? Porque Jesus disse,
a palavra está em vós. E outro, é o Espírito Santo que habita em mim. O Espírito há de me ajudar a vencer o pecado. Agora, se eu disser que eu tenho que ir no templo para ouvir uma palavra, para me ter força para amanhã vencer o pecado, eu estou errado. Eu estou errado, porque eu tenho que estar ligado com Deus todos os dias, sendo fiel com Deus todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Eu tenho que ser fiel com Deus. E esta é a palavra, meu querido. Aonde você estiver, bastante do seu pé, na sua casa, na sua sala, na sua cozinha, no seu carro, na sua empresa, seja fiel com Deus. Seja fiel. E a Bíblia diz que Deus falava com Abraão no jardim, Deus está falando a toda hora, a todo momento. O que basta é a gente estar sensível para ouvir o que o Espírito Santo de Deus nos diz. Ok? A igreja do Senhor, ela está no Japão, nos Estados Unidos, está na América, está em todos os lugares, está a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é um corpo, amados. Ela é irrepreensível, ela é sem mácula, ela é maravilhosa, ela é linda. A igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, quem implantou os templos nem foi Jesus. Nem foi Jesus, até entanto que Jesus profetizou a destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Na época do general Tito, foi destruído. Ok? É igual e se retratar em dizer, Jesus foi para a igreja de Laodiceia lá em Apocalipse e não entrou, ficou para fora, batendo na porta. Deu para entender? Então, meu irmão, seja fiel com Deus. Cuidado. O lugar que você entra para adorar, o lugar que você vai para adorar, cuidado. Que muitas das vezes o pecado é tão grande, é tão imenso, porque hoje podemos observar nas demais denominações. O mundo evangélico cheio de pessoas famosas. Para ir louvar é não sei quantos de dinheiro. Para ir pregar é não sei quantos de dinheiro. Pastores ficando ricos, milionários, nas costas dos fiéis. Vamos parar com isso. Chega disso. Irmãos, seja fiel com Deus aonde você estiver. As coisas mudaram. A ceia hoje dentro dos templos não é como era antigamente. As colheitas, dízimos, ofertas, não é como era antigamente, as coisas mudaram. E o que o Senhor Jesus ele quer é que sejamos fiel com Ele, aonde a planta dos nossos pés estiver. Fique com esta palavra. Saiba que você não precisa estar dentro de uma denominação, dentro de uma instituição evangélica. O Espírito Santo de Deus está na sua vida. Não precisa disso. Basta é você ser fiel com Deus, reconhecer Jesus como o único Salvador da sua alma e vou deixar o Espírito Santo, o próprio Deus, te guiar aonde tem vidas que precisam ouvir a palavra de salvação. Seja fiel com Deus, meu filho. Deus te abençoe. Um forte abraço. Compartilhe esta palavra com as pessoas e só tenho que te agradecer.